Peço que a igreja se coloque em pé. Louvado seja Deus. Estamos aqui diante do Senhor, mais uma oportunidade para louvar e exaltar o seu nome. Peço para que os irmãos abram nossas Bíblias em Salmos 119. O verso é o 105. Salmos de número 119, verso 105. Mais uma semana abençoada, o Senhor nos deu, debaixo da tua graça. Amém? A igreja convidou? Amém? A palavra do Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Amém. Pastora. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja a tua filha, Senhor, nessa noite maravilhosa, está trazendo uma mensagem aos nossos corações. Pai, faça dela um instrumento, como você já tem feito nas outras vezes, e que toda palavra que sai da boca dela venha ser direcionada pelo Espírito, e venha aos nossos corações. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Glória a Deus, é um privilégio estar na casa do Senhor, fazendo a tua vontade, contribuindo com a obra do Senhor. Uma alegria muito grande para mim. Amém. Essa palavra que foi direcionada pelo Senhor, que se encontra em Salmos, está num dos livros que, na verdade, é uma coletânea, né, de cânticos e adoração, para que os irmãos entendam apenas sobre. Quando eu estava meditando na palavra, o Senhor foi falando comigo e me ensinando para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. Então, o livro de Salmos é uma coletânea de cânticos e adoração. E muitos deles foram escritos para louvar o Senhor, para exaltar as suas obras, engrandecer o seu nome. E alguns salmos são para contextos da história de Israel. E alguns momentos também de súplica de arrependimento, com momentos de angústia, sobre a confiança em Deus também. E como é um culto, hoje é um culto de ensinamento, eu busquei a Deus em oração, que eu poderia estar compartilhando com a igreja, que eu poderia estar aprendendo da parte do Senhor para compartilhar com a igreja. Então, com os estudos também no qual eu participei aqui como pastor, eu vi que Salmos, ele é composto por autores diferentes. A maioria é composto por Davi, mas também tem alguns escritos por Moisés, Salomão, Asaf e os filhos de Corá também. E Salmos é um livro da Bíblia muito conhecido, porque conhecedores ou não da palavra, todo mundo já ouviu alguma vez na vida um salmo, um verso. E durante aqui a leitura eu até convidei a igreja para ler e me confundi, porque, como o pastor já nos ensinou, Salmos não se fala capítulo, versículo, né? São versos. Então, Salmo de número 119, verso 105. É o que eu tenho aprendido na casa do Senhor. Então, conhecedores ou não, sempre já ouvimos um salmo. E um dos mais conhecidos é o Salmo 23, também o Salmo 91. Alguns momentos a gente até vê em para-choques de caminhão, ou então na casa de familiares. Já entrei em casas familiares que a Bíblia está aberta. Muitas vezes a pessoa nem faz a leitura, mas deixa aberto ali no Salmo 91, né? E
livro da Bíblia, é os Salmos, né? Livro de Salmos. Como o pastor nos ensinou, ele é composto por 150 salmos, de 2.461 versos. Aleluia. E o que o Senhor me direcionou, que eu estou meditando já há alguns dias, o Senhor tem falado comigo, é esse verso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas aí eu me questionei, e como eu vou levar uma palavra para a igreja em apenas um verso? É mais comum a gente ver passagens da Bíblia, né, contando histórias, relatando cura, libertação. E eu me perguntei ao Senhor, né, como que eu poderia estar trazendo uma palavra para a igreja apenas com um verso. E eu fiquei, né, preocupada, mas aí eu deixei o Senhor trabalhar, porque eu falei, eu vou fazer a tua vontade, Deus, eu não vou falar o que é de mim. Eu gosto de buscar o que o Senhor prepara para a tua igreja. E aí, meditando nessa palavra, eu percebi que ela fala da excelência da lei do Senhor, da excelência da palavra do Senhor. Não somente um único mandamento, uma única lei, mas de toda a lei do Senhor, de todo o teu mandamento, de todos os seus preceitos, né? E o que me chamou a atenção foi que eu nunca tinha realizado a leitura desse salmo completo, porque ele é o maior salmo da Bíblia. E eu fiz essa experiência, eu coloquei no meu coração que não apenas esse verso, mas que eu iria ler todo o salmo. E o que aconteceu? Eu dormi. Eu dormi porque é assim a nossa vida, né? O inimigo, ele quer jogar seta, ele lança o sono. Para quê? Para a gente não ler a palavra do Senhor, para que a gente não tenha o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E como ele é dividido, no terceiro trecho eu dormi, peguei no sono, mas aí eu fui persistente e não desisti. E no outro dia eu li ele completo e o Senhor falou grandemente comigo. Daí eu percebi que o inimigo, ele é sujo, não quer que a gente leia a palavra do Senhor, mas eu te digo nessa noite, não desista. Talvez já tenha acontecido com você também, tenha dado sono na hora de ler, na hora de orar, mas não desista. Leia um salmo, se tiver um dia atribulado, se tiver desanimado, hoje não vou orar, não, leia o salmo do Senhor, leia a palavra do Senhor, leia um versículo, Deus vai receber, eu creio. Ele vai te restaurar as suas forças, para que você venha ter cada dia mais força. O inimigo, ele lança mesmo certo, ele quer nos parar, mas nós não podemos permitir. E eu também estava refletindo na palavra do Senhor sobre salmos e me recordei de que o irmão Preto sempre traz uns salmos aqui para a igreja, né? E é muito edificante para a igreja também, porque através dos salmos o Senhor nos ensina, edifica as nossas vidas. E talvez, não sei se é o caso, né? Mas às vezes a gente pensa, mas eu vou levar para a igreja só um salmo, né? Eu não sei explicar. Deus não falou comigo, mas o Senhor recebe nossa adoração e Ele fala com a igreja e Ele nos ensina, amém? Amém. Então, meditando sobre a excelência da lei do Senhor, a palavra nos relata que a palavra do Senhor é pura, ela é verdadeira. Em diversos momentos isso se repete aqui nesse salmo, que a palavra é pura, é verdadeira, traz vida, traz salvação. Aleluia. Aleluia. E é transformação, nos dá sabedoria e conhecimento, é uma palavra que edifica, porque é uma palavra verdadeira. E é por isso que eu creio que o salmista disse que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela vai iluminando o nosso caminho. Então, independente da circunstância, da situação, que a gente não se desvie da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor, da vontade dele para as nossas vidas. E no início do salmo ainda diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração.
completar aqui no verso 165 também diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. E o que me chamou a atenção e me fez recordar, falando de tropeços, é que até o Senhor Jesus foi tentado no deserto. O inimigo tentou ser um tropeço no caminho dele, do Senhor Jesus. E ele se respaldou, se defendeu através da palavra. Em Mateus 4:4, a palavra do Senhor nos diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui também nos relata que a palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas, é alimento para a nossa alma, é alimento no momento da angústia, é no momento da alegria também, é um alimento para nossas vidas. E continuando disse: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Aqui nos relata que até mesmo o próprio adversário, ele usou a palavra do Senhor para tentar convencer Jesus a pecar, a ser tentado. Até ele mesmo, até o tentador, ele usa da palavra do Senhor. Ele fez uma referência aqui no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né? Então a audácia que ele teve aqui, né? A astúcia do cilada do inimigo, querendo afrontar o Senhor Jesus, fazendo com que ele caísse em tentação, ele usa da palavra do Senhor. Mas aí o Senhor, muito sábio, disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todo o reino do mundo e glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse o Senhor Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Aleluia, glória a Deus. Então eu aprendo também que se guardarmos a palavra do Senhor, nós não seremos confundidos. Ele tentou confundir o Senhor Jesus. Mas eu também aprendo que contra a palavra de Deus não há argumento. Aleluia. Contra o que Deus determinou na tua vida não há argumento. Contra a promessa de Deus na tua vida não há argumento. Somente se crermos e guardarmos a palavra do Senhor, nós não seremos confundidos. E também aqui em Efésios 6, no versículo 1, Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 17, nos relata sobre a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então aqui a palavra do Senhor nos ensina que para resistir no dia mau, nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E nos ensina passo a passo o que devemos fazer. Hoje, para não se estender, eu quero tocar somente no versículo 17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, dentro de toda essa armadura que um guerreiro, durante uma guerra, pode se revestir, dentre elas está uma arma, que
que é a espada. E aqui a palavra nos fala que essa arma é a palavra de Deus. Então no dia mal, use essa arma contra tudo aquilo que te afronta, tudo aquilo que te desanima. Use a palavra de Deus como a tua armadura. O pastor Sérgio também já pregou sobre essa palavra, foi uma palavra muito abençoada que eu guardei no meu coração e foi muito edificante. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia é a história de Deus. Então se queremos conhecer a Deus, a melhor maneira de conhecer o autor é lendo uma história, é lendo a sua história. Então para conhecer a Deus verdadeiramente, nós devemos ler a palavra de Deus, nos revestir da armadura de Deus. Amém? Aleluia. Que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E para ler, para que nós podemos também ler a palavra de Deus? Para ter sabedoria, para ter paz, intimidade com o Senhor. Aleluia, Deus. Em João 8:32, a palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, nós não seremos escravos do pecado, nós não seremos escravos do adversário. Quem se alimenta da palavra do Senhor não terá fome. Nossa vida, nós devemos nos preencher os vazios que muitas vezes sentimos, achamos sentir, com a palavra do Senhor, conhecendo a Deus, buscando Ele verdadeiramente. Não há maneira melhor de se encher de Deus do que ler essa palavra, ter conhecimento. Então, para tomar decisões também, o Senhor falou que para tomar decisões, antes de buscar fazer com as nossas próprias mãos, para tomar uma decisão importante nas nossas vidas, leia a palavra do Senhor, busque em oração. É muito importante também a oração. Mas não só oração, porque diz assim, conhecer, não está na Bíblia, tá, essa parte. Conhecer a vontade de Deus não depende só da oração, requer também o compromisso de conhecer a sua palavra. Aleluia. Então nós estamos buscando ao Senhor, estamos aqui mais um dia para conhecer a tua palavra, conhecer a tua vontade sobre as nossas vidas. E essa palavra, espero que seja uma palavra edificante para as vossas vidas. E através da palavra do Senhor você tenha sabedoria para alcançar as ricas bênçãos que o Senhor tem sobre a sua vida. Deus tem uma promessa em nossas vidas. Eu creio que através da palavra também nós conhecemos essa promessa. Aleluia. E uma oportunidade também que nós temos de nos aproximar ainda mais do Senhor e conhecer a tua palavra, porque muitas vezes eu conversando com a minha mãe, ela me relata, mas eu leio, eu não entendo. E o pastor nos ensina que antes de ler, antes de abrir, devemos pedir direção para Deus. Antes de abrir a Bíblia, nós devemos orar, pedir entendimento, discernimento, sabedoria. Eu também um dia já li a Bíblia como se fosse um livro, mas a Bíblia não é um livro comum. Ela é dada por revelação, então nós devemos pedir essa sabedoria. Aleluia. Eu também já realizei leitura, já tive propósito de ler de Gênesis e Apocalipse. Como ser humano, a gente tem mania de começar algo e não terminar. Eu ainda não terminei, mas eu parei ali um pouquinho antes de Salmos, mas eu não entendia, por isso que eu parei. Eu não entendia, eu não tinha conhecimento da verdade. Eu ainda não, nessa época, eu não estava na presença do Senhor. Eu buscava a Deus do jeito que eu queria, não do jeito que Ele gostaria que eu buscasse a Ele. E hoje que Ele me direciona, Ele direciona meus caminhos, porque eu coloco Ele à frente de tudo na minha vida. Aleluia a Deus. Então eu passei a ter mais entendimento, mais sabedoria. E Deus queria falar comigo, mas eu não entendia. Então, eu falo para a mãe, né, quando conversando, busca, se você também tem esse desejo no teu coração de entender Deus falando com você, através das Escrituras, das Sagradas Escrituras, ore, peça a Deus,
peça de coração, busque de verdade. Coloque seu joelho no chão e fale com Ele. Glória a Deus. Porque eu sempre achei muito bonito quando as pessoas falavam assim, lia a palavra do Senhor e linkava com outro salmo, outro verso, outro trecho. Eu achava isso muito bonito. Eu tinha isso no meu coração, eu gostava muito, mas eu mal sabia, mal poderia imaginar que esse desejo do meu coração já seria um plano de Deus para minha vida. A qual Ele está no controle e Ele quer me usar como um instrumento para falar da palavra dele. Então eu me entreguei ao Senhor, eu disse meu sim, mesmo na dúvida, mesmo com medo, mesmo com vergonha, porque eu nunca consegui falar em público. Eu nem em escola, nem em local de faculdade, eu nunca conseguia falar. Eu travava, me dava dor de barriga. Dava frio na barriga, mas bonito falar. E eu ficava preocupada e não dormia à noite. Num dos cursos que eu fiz lá em São Paulo, de administração, quando eu tive que apresentar meu TCC, eu não dormia a noite inteira, eu só chorava. Mas quando é para falar da palavra do Senhor, mesmo com medo, mesmo com vergonha, nós devemos ter essa atitude, ter essa ação, fazer a vontade dele sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então, para buscar a palavra do Senhor, a você que também, assim como eu um dia não tinha conhecimento e queria, gostaria de entender, também toma liberdade, licença, pastor, de convidá-los também para participar desse curso de teologia que o pastor irá promover juntamente com a pastora. Eles foram buscar mais da parte de Deus, eu creio que em oração, eu creio que com a ERF, né, pastor Cristi, né, lá em São Paulo. Então, para trazer essa oportunidade para a gente ter mais conhecimento da palavra de Deus. Ano passado já foi uma bênção, eu creio que foi muito edificante na minha vida. E adquiri muito conhecimento já. A gente não faltava nenhuma aula. E eu creio que esse também será uma bênção. Então, assim, se esforce, busque, adore ao Senhor. Como o pastor já nos falou, o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que amam a tua palavra, que buscam a conhecer o Senhor Jesus, que buscam conhecer a vontade de Deus através da palavra. Então eu creio que, conhecendo a verdade, nós seremos salvos, nós teremos um renovo nas nossas vidas. Amém? Amém. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Peço para que a igreja se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para agradecer a palavra. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, graças te damos, Senhor. A ti seja dada toda a honra e toda a glória, por ser digno de toda a honra e toda a glória de todo louvor. Pai, obrigado, Senhor, por ser o alimento das nossas vidas. Obrigado por ser realizado nas nossas vidas, Pai. Obrigado por falar conosco através da tua palavra, Deus. Que essa palavra possa edificar a vida dos irmãos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continue dando ânimo, força a buscar a ti, Senhor, independente da circunstância, da situação. Graças a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem crê que Jesus faz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom, sabia? A palavra de Deus prevalecendo. Porque uma pessoa que tinha acanhamento, diversidade, para falar em meio ao público, passava a noite chorando, preocupado, e agora tem a liberdade de falar de Cristo. Esse é Deus prevalecendo. Esse é Deus sempre na frente, né? Capacitando de formas diferenciadas. A primeira vez que eu tive uma oportunidade para dar uma saudação na congregação, eu li um salmo. Quando tinha um senhor bem forte, o bom Moacir, eu me escondia atrás dele. Eu não sei como o pastor me enxergava. Ele falou, Maurício, está com a oportunidade. Eu ficava escondido. Maurício, está com a oportunidade. E eu li o salmo, já descia correndo, não via a hora de sentar lá, tão ansioso. Agora tu imagina, tu está numa sede que tem 500 irmãos na igreja lá e o pastor Joaquim Lauro
eu sentado na secretaria, ele rindo, só fazia assim, ó. Tu vai falar. Você está acertando o livro com a cabeça cheia de moeda das congregações. Meu filho, hoje tu vai falar. 9 horas da manhã, você está com a cabeça totalmente ali envolvida no trabalho da igreja, e você ir lá, tem aquele monte de obreiro no púlpito, aquele monte de irmãos de igreja, dá vontade de sair correndo. Mas Deus é maior. Deus nos capacita em hora e fora de hora. Continua nessa tua força. Porque quem fala na tua boca é o Espírito Santo. Ô, glória. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém.